Gente, vamos só aguardar aí pelo menos uns 20 e poucos alunos entrarem, daí a gente já retoma, tá bom? Depois eu vou tomar. Tomando aqui, não tô com muita fome, não. É uma torrada boa. Eu gosto de pizza, assim. Rock inteiro. Não gosto. Não vai comer aí. Tá muito bom. Vinte e 24 alunos, acho que já podemos retomar, né, gente? Ok, vamos lá então. Então, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. E daí a gente retoma aqui onde a gente tinha parado. Um segundo só. Aqui. Beleza. Então, nós tínhamos concluído essa primeira parte aqui do nosso do segundo quadro, né? Então, mais gente entrando ainda. Então, solidariedade mecânica, né? Então, uma recapitulação breve, bem rapidinha, a gente acabou de ver, né? Mas só para a gente recapitular. Então, a solidariedade mecânica é aquele tipo de solidariedade que corresponde às sociedades ditas tradicionais, homogêneas ou ainda segmentadas. Gente, pediria para vocês fecharem o microfone de vocês aí. Deixa eu ver. Eu vou colocar vocês todos no mudo aqui, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone e me chamar. Então, recapitulando. Então, a solidariedade mecânica é aquela que é própria das sociedades tradicionais, né? Ou homogêneas ou segmentadas, né? E ela é própria das sociedades tradicionais, por quê? Porque elas têm uma baixa divisão de funções, uma baixa divisão social do trabalho, que por sua vez leva a uma homogeneidade dos membros, que por sua vez leva a que todos eles tenham a mesma cosmovisão, a mesma visão de mundo, né? Que por sua vez faz com que eles tenham o mesmo conjunto de valores, ou seja, todo mundo pensa da mesma maneira, vê as coisas da mesma maneira, o que faz com que haja uma baixa individualidade, né? O grau de individualização dos membros da sociedade é baixo, o que faz com que tenha um predomínio da consciência coletiva e que os diferentes sejam meio que reprimidos, né? E como consequência de tudo isso, o que mantém a sociedade coesa, o que faz com que aquele grupo social sobreviva e se perpetue, é o fato de que existe uma identificação entre aqueles membros, né? Tem mais alunos querendo entrar aqui, um segundinho só. Então, dito de outra maneira, eu tenho uma tendência, né? As pessoas em geral têm uma tendência a se identificar, a ter empatia com aqueles que são parecidos com a gente, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo da situação que a gente está vivendo. Então, a pandemia e etc., né? E as questões econômicas envolvidas na pandemia estão sendo aí debatidas com muita intensidade, né? E a gente vê que as pessoas
por uma tendência absolutamente natural, tendem ao quê? A puxar a sardinha para a própria brasa. Então, sindicatos, representantes de trabalhadores e trabalhadores em geral vão sempre pensar no quê? No salário que não vai receber, no desemprego, na suspensão do contrato com diminuição do salário, etc. Né? Enquanto isso, os empresários estão preocupados o quê? Com o fluxo de caixa das empresas, com o fato de que eles não vão lucrar, que eles podem ir à falência e de que, portanto, eles precisam cortar gasto, que às vezes implica em, né, suspender contratos de trabalho sem remuneração ou então cortar o salário dos trabalhadores parcialmente. Obviamente, se eu sou empresário, eu tendo a simpatizar mais com o meu grupo, né? O trabalhador, ele tende, por uma propensão natural, a simpatizar mais com o grupo deles. Isso a gente está falando de uma sociedade moderna, né? Quando a gente vai lá para uma sociedade tradicional, onde todo mundo é igualzinho, do jeito que eu tinha explicado para vocês na primeira parte da aula, o que acontece? O que mantém aquela sociedade coesa, então, por exemplo, uma tribo, uma aldeia indígena, né, uma comunidade indígena, o que mantém aquela sociedade coesa, o que faz com que aquele grupo social sobreviva, se perpetue, se mantenha unido, é o fato de que as pessoas são muito parecidas umas com as outras. Então, elas têm uma tendência a ter uma empatia de maneira meio que automática. Elas olham umas para as outras e se veem em umas nas outras, né? Então, essa solidariedade que acontece de uma maneira meio que automática, que o Durkheim chama de solidariedade mecânica. E eu suspeito, ele nunca explicou muito bem por que ele escolheu a expressão mecânica, né? Era aí que a gente tinha parado na primeira metade da aula, né? Eu suspeito que ele escolheu a expressão mecânica justamente por isso, porque é uma solidariedade que advém de maneira meio que automática, né? Do fato de eu olhar para outra pessoa e me enxergar nela. Vem desse sentimento de empatia, que é um sentimento meio natural no ser humano, né? A menos que o sujeito não é um psicopata, né? O psicopata tem dificuldade de ter empatia, né? Vocês estão estudando psicologia jurídica, acho que vocês devem estar vendo isso, se ainda não viram, vão ver, né? Um segundinho só, para mim tomar minha aguinha. Muito bem, então a gente encerrou aqui essa parte da solidariedade mecânica, ok? Travou aqui o meu... Aqui, beleza. Então, agora nós vamos falar da solidariedade orgânica, tudo bem? Gente, vocês estão muito calados aí. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, né, uma pergunta, alguma coisa que está com dificuldade de entender, podem puxar a palavra aí, abrir o microfone e se manifestar, né? Também, se alguém quiser não fazer propriamente uma pergunta, mas fazer um comentário, né, adicionar algum exemplo, etc., fiquem à vontade, tá bom? A gente migrou aqui para esse sistema justamente para isso, para que vocês possam aí falar, né? Não fiquem só passivamente, no máximo, escrevendo no chat. Ok? Bom, então a solidariedade orgânica agora, né? Então, a gente tinha começado lá a nossa aula falando, né, dos dois tipos de sociedade. Então, as sociedades homogêneas ou segmentadas, onde os indivíduos são todos muito iguaizinhos uns aos outros, né? E as sociedades diferenciadas. E aí eu tinha falado para vocês, na introdução da aula, que as sociedades diferenciadas, elas correspondem, no linguajar do Durkheim, às sociedades do capitalismo industrial moderno, né? E por que ele chama essas sociedades do capitalismo industrial moderno de sociedades diferenciadas? É porque o modo de produção e circulação de bens materiais nessa sociedade, o capitalismo industrial moderno, né, as chamadas sociedades modernas, o modo de produção e circulação é baseado na chamada divisão social do trabalho, né? Então, a característica do capitalismo industrial moderno é justamente isso. É um alto grau de especialização de funções econômicas e, consequentemente, um alto grau de divisão de tarefas econômicas dentro da sociedade, né? Então, nos exemplos de sociedade tradicional, que são as homogêneas, eu tinha falado lá, né? Então, uma comunidade indígena. Então, na comunidade indígena, a divisão de funções econômicas dentro da sociedade é muito rudimentar. Então,
basicamente é pelo sexo. Os homens cuidam de caçar e proteger a comunidade, né, fazendo a guerra. As mulheres cuidam de cuidar das crianças e agricultura, né? Numa sociedade rural de uma cidadezinha no Cerrado brasileiro ou no interior do Nordeste, né? Todo mundo, a imensa maioria vai ser o quê? Agricultor, né? Numa comunidade ribeirinha, a maioria ali vai ser pescador, né? E assim sucessivamente, né? Bom, na sociedade capitalista industrial moderna, cuja a base socioeconômica é a divisão social do trabalho e o alto grau de especialização, como vocês já devem estar imaginando, é o contrário. Então, no Brasil, por exemplo, né, a gente nem precisa falar de países europeus ou Estados Unidos. Se a gente for para São Paulo, que é uma sociedade industrial, o coração econômico do país, o grau de divisão de trabalho lá, mesmo nas nossas cidades, né, não precisa nem ir para São Paulo, Maringá, Paranavaí. Então, ali você tem uma grande divisão de funções econômicas dentro da sociedade. Então, tem o professor que dá aula, tem o médico que cuida de doente, tem o pedreiro que constrói casa, tem o vendedor, tem o garçom, e etc, 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 etc. Né? Isso aí ocorre por razões de eficiência. Mais para frente na disciplina, a gente vai falar mais de economia, né? E daí a gente vai ver que a divisão social do trabalho ela atende ao imperativo de eficiência econômica. Então, a tendência das sociedades capitalistas industriais é a alta especialização do trabalho, né? Mas o que interessa para a gente não é aqui o aspecto econômico, aqui são as suas repercussões morais e sociais. Então, a alta divisão de tarefas, né? Coloquei aqui, então, 2, sociedade orgânica, né? Então, primeiro tópico aqui, alta divisão de tarefas, né? Alta divisão social do trabalho, a gente pode dizer. Segundo, só para tomar minha aguinha. A alta divisão de tarefas, ela leva a uma diferenciação entre seus membros, né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente lá para sociedades tradicionais, só que com o sinal trocado, né? Com o sentido invertido. Então, na medida em que as pessoas começam a ganhar a vida, né? A participar da interação econômica de uma sociedade com funções diferentes, elas passam a desenvolver, né, na medida que elas têm uma experiência diferente, quando elas entram em intercâmbio com a sociedade, elas passam a desenvolver visões de mundo diferentes também, né? Então, nos setores da economia de uma sociedade moderna, os advogados eles têm uma tendência a desenvolver um ponto de vista sobre a sociedade específico, né? Os empresários têm uma tendência a desenvolver uma visão sobre a sociedade que já é diferente. Os professores têm uma tendência a desenvolver a sua visão sobre a sociedade de uma outra maneira ainda. Então, os grupos socioeconômicos começam a construir modos de ver o mundo diferentes, né? O que leva, por sua vez, a o quê? A valores diferentes, né? Então, as sociedades modernas, as sociedades do capitalismo industrial moderno, cuja base socioeconômica é o alto grau de especialização, portanto, a alta divisão social do trabalho, tem uma tendência à pluralidade de valores, né? Que advém da pluralidade de visões de mundo. E, como consequência disso, as individualidades passam a ser acentuadas, né? As aptidões e preferências pessoais de cada membro da sociedade começam a ganhar espaço, começam a aflorar, né? E aí, como consequência disso, eu tenho o quê? Um enfraquecimento
da chamada consciência coletiva. Então, aquela consciência, que são aqueles valores, aqueles modos de perceber e ver o mundo, que são comuns à média da sociedade, aquilo se enfraquece, né, em função do afloramento maior da individualidade, daquilo que faz com que cada membro de um grupo social se diferencie ao invés de se igualar dos seus membros, né? E aí, como consequência disso, obviamente, é uma maior tolerância ao diferente, né? Se vocês forem nas nossas cidades, né, tanto Maringá quanto Paranavaí, são cidades assim que, muito embora tenham, né, economias modernas, mas são ainda cidades relativamente pequenas, relativamente conservadoras até, né? Se vocês forem para cidades grandes, né, e no Brasil, acho que talvez só São Paulo, vocês veem que tem a impressão que você tem quando você anda pelo centro dessas cidades é que tem um monte de louco, né? Eu morei quase um ano em Berlim, né, a capital lá da Alemanha. E se você anda pelo centro de Berlim, sobretudo à noite, a impressão que você tem que a cidade só tem doido, né? Porque você vê de tudo lá, absolutamente de tudo. E quem já foi para Nova York, para Londres, para Tóquio, diz que é pior ainda, né? Ou seja, sociedades complexas têm uma tendência grande à tolerância ao diferente, né? E aí a questão é a seguinte. Então, a questão que a gente coloca aqui é a seguinte. Se as sociedades complexas elas têm um enfraquecimento tão grande da consciência coletiva, então eu tenho também um enfraquecimento do sentimento de empatia, que é aquele sentimento de identificação que garantia a coesão social lá nas sociedades tradicionais. Então, lá nas sociedades tradicionais, o fato das pessoas serem muito parecidas, iguaizinhas umas às outras, faz com que os indivíduos se identifiquem uns com os outros e faz com que elas se sentam próximas umas das outras e fortaleçam os seus laços sociais, né? Nada disso existe aqui, porque as pessoas não são iguais. Se elas não são iguais, elas têm maior dificuldade em gerar sentimento de empatia. Então, o que é que faz com que a sociedade moderna e industrial tenha um sentimento de coesão social? O que é que faz com que ela não se dissolva? O que é que garante a sobrevivência e o perpetuamento dela? Essa é a questão que o Durkheim se coloca aqui. Ou seja, sintetizando, né, o que faz na sociedade industrial moderna com que a comunidade se preserve e não se dissolva? O que garante que a sociedade permaneça coesa, né? Não vai ser a chamada solidariedade mecânica. A resposta vocês já sabem, porque era o título dessa parte da apresentação aqui, né? Vai ser a solidariedade orgânica. Mas em que consiste essa solidariedade orgânica, né? A solidariedade orgânica, ela provém do seguinte, está aqui no topo da tela agora. A solidariedade orgânica ela vem do sentimento de interdependência, ok? Então, a solidariedade orgânica vem do sentimento de interdependência. Agora, prestem atenção, isso é bastante importante, que ela não vem da interdependência em si, né? Ela vem do sentimento de interdependência. E o que é essa interdependência? Do que a gente está falando, né? Então, é assim, lá nas sociedades tradicionais, os membros da comunidade, eles exerciam lá, como eu falei, atividades econômicas muito parecidas, né? Então, todo mundo era pescador, ou todo mundo era agricultor, né?
ou tinha ali uma divisão baixa e rudimentar de tarefas, né? Então, muito bem. Nesse tipo de sociedade, as pessoas dependem relativamente poucas umas das outras para sobreviver, do ponto de vista econômico, principalmente. Elas podem depender da cooperação de umas com as outras para se defender militarmente, né? Então, uma comunidade indígena lá, se uma outra comunidade ataca eles precisam se unir para se defender militarmente. Mas, do ponto de vista econômico, eles têm pouca dependência uns dos outros. Por quê? Porque todos exercem o mesmo tipo de atividade econômica, né? A gente poderia dizer até que muito antes de depender uns dos outros, eles são concorrentes uns dos outros, né? Então, se eu sou agricultor e eu moro numa comunidade onde todo mundo é agricultor, todo mundo planta milho, arroz e feijão, né? E tem uma vaquinha para dar leite. Eu não preciso dos meus vizinhos, né? Eu não preciso dos outros membros da coletividade para sobreviver, ao menos não economicamente. Eu posso precisar deles para outras razões, mas para sobreviver economicamente, eles são até meus concorrentes, eu posso dizer, né? Na sociedade capitalista industrial moderna é o contrário. O grau de especialização das tarefas é tão intenso que aquilo que eu sei fazer economicamente não basta para garantir a minha sobrevivência. Ou seja, eu preciso da cooperação dos outros membros da sociedade para que eu possa sobreviver. Então, eu sou professor, mas eu preciso comer. E para comer, eu preciso do agricultor. Só que, né, numa cidade relativamente grande, a agricultura ela é o local onde a comida é produzida é longe. Então, eu preciso também do comerciante que traz a comida até mim. Eu preciso também de tratamento médico de tanto em tanto tempo. Então, eu preciso de médicos, né? E por aí vai. Ou seja, nas sociedades complexas, eu preciso me vestir, então eu preciso lá do alfaiate, né? Eu preciso do sapateiro, etc. Ou seja, a sobrevivência na sociedade industrial capitalista moderna, ela só é possível com a cooperação dos seus membros, né? Agora vejam que não é esse o sentido de interdependência. Então, na sociedade moderna, os indivíduos são interdependentes. Eles dependem uns dos outros, ok? Agora vejam que o sentimento de solidariedade não vem da mera interdependência. Gente, vocês, como eu estou compartilhando a tela, só um parênteses, tá? Se vocês, porventura, estiverem escrevendo perguntas lá no chat, eu não consigo ver, eu tenho que ficar voltando lá, daí atrasa muito a dinâmica da aula. Pelo menos eu não sei abrir o chat enquanto está compartilhando a tela. Então, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, é melhor que vocês abram o microfone e me interrompam, pode fazer, tá? Pode interromper, não tem problema, e me perguntem, porque eu não estou vendo o chat, tá bom? Voltando, então. Então, assim, mas não é a mera interdependência que gera a solidariedade. A mera interdependência é um fato econômico, né? É pura e simplesmente um fato econômico. O que gera a solidariedade é o sentimento de interdependência. É quando essa interdependência fica clara para mim, é percebida por mim, nem que seja num âmbito subconsciente. É quando eu desenvolvo o sentimento de que eu não posso existir sem ser como parte de uma sociedade, né? E aí o Durkheim vai chamar esse tipo de solidariedade de orgânica, né? Então diz lá, solidariedade provém do sentimento de interdependência, né? A primeira frase aqui do material que eu estou compartilhando com vocês. E aí eu puxei uma flechinha, logo orgânica, né? Solidariedade provém do sentimento de interdependência, logo é uma solidariedade orgânica. E aqui é bastante simples explicar por que é orgânica. É orgânica pelo seguinte, por analogia à ideia de órgãos de um organismo, né? De órgãos de um corpo vivo. Um corpo, por exemplo, humano, ele só é possível, o conjunto do corpo humano só se mantém com vida e funcionando, né? Se houver a colaboração dos seus vários órgãos, né? Então, o coração não sobrevive sozinho, sem um pulmão para bombear oxigênio,
que por sua vez não sobrevive sem um estômago para digerir, que por sua vez não sobrevive sem um intestino delgado para absorver os nutrientes, e etc, etc, etc. Né? Então, o sentimento de interdependência ele gera um tipo de solidariedade que é baseado na compreensão consciente ou subconsciente que nós temos de que a gente só consegue sobreviver através da cooperação social. Né? Então, a sociedade se mantém coesa não pelo fato de que eu olho para as outras pessoas da sociedade e me considero iguaizinho a elas, porque eu partilho dos mesmos valores, da mesma religião, porque eu torço para o mesmo time de futebol, porque eu gosto do mesmo tipo de música, etc, etc. Nada disso. A solidariedade social e, portanto, a coesão da sociedade, aqui nas sociedades modernas, ela se baseia no fato de que as pessoas têm a consciência, ou pelo menos a sensação, de que a sobrevivência delas depende da cooperação. Né? E isso aí serve como um freio para o chamado comportamento social desviante, antissocial, né? Ou seja, para o sujeito que quer se dar bem individualmente à custa do resto da sociedade. Aí eu coloquei aqui mais uma observação, né? O indivíduo se vê como órgão de um organismo, né? E aí, a última observação aqui, o eixo da moralidade passa da consciência coletiva para o indivíduo. Ou seja, já não é mais a chamada consciência coletiva como repositório dos valores que são partilhados por todos os membros de uma mesma sociedade, que vai servir como eixo de moralidade da sociedade. Né? Então, numa sociedade tradicional, sei lá, um determinado tipo de comportamento sexual ele é reprimido porque ele não faz parte da maneira como a média daquela sociedade entende como sendo a maneira certa de exercer a sexualidade. Né? Uma determinada crença religiosa ela é reprimida numa sociedade tradicional porque não está de acordo como a média daquela sociedade compreende o sagrado. Né? Numa sociedade industrial moderna, o eixo da moralidade deixa de ser essa consciência coletiva e ela passa a ser o indivíduo em que sentido? Né? O comportamento que é considerado imoral já não é mais aquele que é simplesmente contraditório com o sentimento da maioria. É aquele que é contraditório com a funcionalidade da própria sociedade, com a sobrevivência da própria sociedade, que em última instância, da qual em última instância, melhor dizendo, depende a sobrevivência do próprio indivíduo. Né? Então, numa sociedade moderna, a tendência é, se o sujeito ele tem uma sexualidade diferente da minha, tudo bem, desde que ele continue funcionando dentro da sociedade e cooperando para o sucesso do organismo social, tudo bem. Se o sujeito ele pratica uma religião diferente da minha, tudo bem, não tem problema. Desde que ele continue sendo um membro funcional dentro da sociedade, portanto, um órgão que coopera para a saúde do organismo social como um todo, não tem problema. Então, é nesse sentido que a moralidade sai da consciência coletiva e migra em direção à consciência, ao indivíduo, né? Ok? Bom, gente, aí é o seguinte. Acho que nós estamos quase encerrando, falta 3 minutos aqui para a gente encerrar. Aí, assim, antes de encerrar, eu já vou dar uma prévia, né, uma palhinha do que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente vai continuar discutindo esse tema nas próximas aulas, tá? A gente não encerrou aqui, tem um pequeno tópicozinho aqui que faltou, mas não tem problema, porque ele já emenda com o tema da próxima aula, né? Mas o grande problema aqui das chamadas sociedades industriais modernas é a questão da integração do indivíduo na sociedade. Por quê? Porque
já veio o aviso aqui para mim que está encerrando aqui o nosso tempo de aula, mas dá tempo de falar mais umas palavrinhas ainda. Então, por que existe esse problema nas sociedades modernas, né? É que, assim, lá nas sociedades tradicionais, essa integração do indivíduo ela era mais automática, ela se dava de maneira mais natural. Justamente por isso eu expliquei, o Durkheim escolhe a expressão mecânica, inclusive, né? Nas sociedades modernas, a tensão entre o indivíduo, né, e a sociedade ela é maior, o que significa o quê? Que a chamada solidariedade orgânica, o funcionamento dela ela é mais delicado, ela é mais complexo, né? Então, como consequência, surgem problemas constantes de integração do indivíduo dentro da sociedade, né? O conflito entre indivíduo e sociedade ele é mais ressaltado nas sociedades modernas. O fato da individualidade ser mais ressaltada, às vezes pode ameaçar a própria solidez da chamada solidariedade orgânica, né? Então, o Durkheim ele trabalha esse problema da integração do indivíduo na sociedade, basicamente da sociedade moderna, né? Basicamente de duas formas. Com a questão das formas anômicas ou patológicas de divisão do trabalho, que a gente não vai falar muito aqui, vai passar meio por cima, e com um tópico específico, que é o tópico do suicídio. Esse a gente vai falar um pouquinho mais, tá? O suicídio, eu coloquei ele entre aspas aqui pelo seguinte, porque o suicídio é o nome de um livro do Durkheim, um outro livro, né? Então tem o primeiro lá, que a gente falou, que é a divisão do trabalho social, e tem esse outro que é o suicídio, no qual o Durkheim estudou o fenômeno do suicídio, né? E ele estudou o fenômeno do suicídio em referência a essas teorias sobre a solidariedade social que eu acabei de explicar para vocês, né? E aí ele vai fazer uma categoria lá, uma categorização de tipos de suicídio e vai estabelecer uma relação que esses tipos de suicídio têm com os problemas de integração do indivíduo dentro da sociedade, ok? Então esse é o tema da nossa próxima aula. Aí, gente, eu vou colocar isso aqui na nossa pasta lá, né? Mas eu vou falar aqui também, ó, que tem uma leitura já recomendada para vocês. É aquele mesmo livro que eu já tinha recomendado em aulas anteriores, né? Minha tela parece que está travando, não sei se vocês estão me escutando. Então, é esse texto aí do Carlos Eduardo Sell, Sociologia Clássica, né? E especificamente ali da página 87 até a 95, tá? Esse é o texto que está como leitura recomendada para vocês, serve como leitura para essa aula e para a próxima também. Página 87 até a 95, tá? O link está aqui, né? Vocês clicam ali no link. Eu acho que vocês já receberam o login e a senha, né, para vocês acessarem essa biblioteca virtual. Vocês acessam lá, procuram o livro do Carlos Eduardo Sell, Sociologia Clássica, e leiam da página 87 até a 95. Não dá nem 10 páginas, então bem tranquilo de ler, né, gente? Bem tranquilo. Então, assim, eu não sei se vocês têm dúvida, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento da tela, um segundo só. Então, não sei se vocês ainda querem fazer algum comentário, tem alguma dúvida que vocês querem esclarecer. Tem um tempinho aqui ainda, antes do sistema encerrar a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguma dúvida que ficou aqui no chat. Aparentemente não, né? Bom, obrigado aí, então, a todos vocês pela audiência. Se no curso da leitura vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar a dúvida por WhatsApp, eu procuro responder a todos, né? Às vezes, se eu estiver muito ocupado, eu posso demorar aí um pouco para responder, né? Às vezes até mais de um dia, mas eu sempre respondo, vocês sabem, né? Então, enfim, se ninguém tem nenhuma dúvida, não quer fazer nenhum pedido de esclarecimento, nenhum comentário, eu acho que a gente pode ir já encerrando a aula de hoje, né?
Ok, gente. Beleza, então vamos encerrar. Obrigado, tchau, tchau.